6h15 de volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso nessa manhã de quinta-feira, começo do mês de novembro. E olha só, laqueadura ou vasectomia. Esses são procedimentos cirúrgicos para quem não deseja mais ter filhos. Aqui no Amazonas, a rede pública realizou mais de 200 cirurgias durante os primeiros meses do ano. E se você também quer fazer algum tipo de procedimento como esse, a gente vai trazer aqui os requisitos do Ministério da Saúde para que o Ministério exige, desses interessados. A Carla está no 9º mês de gestação e já aguarda ansiosa a chegada da Maria Valentina. Com 37 anos e na espera do 3º filho, ela decidiu que era hora de fazer a laqueadura. Essa já realizada, já com mais uma menina e 2 meninos, para mim tá bem. A laqueadura é um método contraceptivo definitivo, que pode ser feito por mulheres que não desejam mais ter filhos e é disponibilizado pelo SUS. Em Manaus, as maternidades Nazira Dal, Ana Braga e a da Alvorada realizam o procedimento. Só no ano passado, na rede estadual de saúde, foram feitas 569 cirurgias deste tipo. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 200 cirurgias de laqueadura foram feitas no Amazonas até julho deste ano. Mas para que todo o processo seja realizado, é necessário passar pela Lei do Planejamento Familiar. E para ela ser concluída, é necessário seguir alguns critérios. Mulheres não grávidas, abaixo de 25 anos para baixo, ela precisa ter 2 filhos vivos, comprovadamente. No caso das mulheres grávidas, a lei ela só abre exceção para 2 casos. Ela já precisa ter pelo menos 2 cesáreas para abrir o processo grávida ainda, ou ter uma doença de base, que traga risco numa próxima gestação, numa próxima cirurgia, numa próxima anestesia. E daí ela tem que atestar isso com um laudo médico assinado por 2 médicos. Ainda segundo a coordenadora, todo o processo pode durar até 6 meses. E o que mais demora é a espera na fila para a realização da cirurgia. Atualmente, cerca de 60 mulheres aguardam para fazer a laqueadura só na maternidade Ana Braga. Ela já passa por uma triagem, Quando ela é aprovada na triagem, a gente faz a abertura do processo, Eu dou o parecer, aí ela passa com a psicóloga, assistente social, passa com a ginecologista para pegar todos os pareceres. No final, ela passa com a cardiologista, para poder ser liberada para a cirurgia. Aí ela entra na fila para aguardar a cirurgia. Os homens também podem passar por um procedimento cirúrgico. No caso deles, é feita a vasectomia. Basta ter acima de 25 anos, a partir de 2 filhos e procurar uma maternidade. Como foi o caso do Sérgio, que passou por uma avaliação com assistente social e poucos dias depois realizou o método contraceptivo na maternidade Moura Tapajós, na Compensa. Ele, que é pai de 3 filhos, não se arrepende da decisão e até recomenda. Você tem um controle maior sobre a quantidade de filhos. Eu acho que um número limitado, que você determina, eu acho que só tem vantagem de fazer a vasectomia. Verão é aquela época do ano que as pessoas costumam se vestir mais à vontade, frequentar balneários, tomar banho de piscina. E toda essa exposição acaba mostrando algumas coisas que as pessoas não gostam, como, por exemplo, as micoses nas unhas e na pele. Para piorar a situação, o clima quente e úmido, tão característico da nossa região, facilita o surgimento desse mal. Praia, sol, calor. O que mais combina com o verão? Sorvete. E para ti? Picolé. Água bem gelada, com certeza, uma água de coco combina muito bem. Picolé, água de coco, refrigerante. Quem gosta de beber, uma cervejinha bem gelada. E é comum nessa época do ano os balneários ficarem assim, lotados. E a maioria das pessoas que procuram se refrescar do calor também buscam se proteger contra os raios solares. Mas existe uma vilã que também aparece durante o verão. E para se prevenir, não adianta usar protetor solar, não. Elas são mais frequentes nos cabelos, unhas e pele. Causam coceiras que incomodam e geralmente são avermelhadas. E aí nessa época do verão, que as pessoas estão mais expostas e suando mais, a pele acaba ficando mais oleosa também e favorece o aparecimento dessas micoses.
Por não se tratar de uma doença grave, é comum as pessoas não tratarem os ferimentos de maneira correta. Então, dependendo do grau de acometimento, né, do incômodo, as pessoas elas vão tentando por conta própria, seja remédio caseiro, seja em farmácia, tentando resolver aquele problema que, se não for resolvido de forma definitiva, vai ficar recorrendo. Então, isso acontece com uma certa frequência, principalmente fungo de unha, né, que muita gente tenta de tudo, né, antes de procurar um profissional capacitado. As micoses mais comuns do verão são as impinges, o fungo de unha e o pano branco. As três se proliferam no calor e alimentam-se de queratina. Não há como prevenir-se da doença, mas a dermatologista recomenda cuidado com os objetos pessoais para evitar contato direto com os fungos. Se você vai para a piscina, vai para o banho, tentar se enxugar logo depois de entrar na água e principalmente as dobras, né, que a gente esquece. Então, pegar a toalhinha entre os dedos, axila, virilha, se enxugar, não compartilhar utensílios de uso pessoal com outras pessoas, né, e tentar andar sempre calçado, principalmente em ambientes que você sabe que aquele chão ele está com água parada, que está úmido, que você pode adquirir uma micose só de encostar o pé naquele local. Engana-se quem pensa que o protetor solar protege a pele da micose. Ao contrário disso, em muitos casos, a exposição ao sol por horas pode causar pano branco na região onde o produto foi aplicado. As micoses também podem atingir as virilhas, entre os dedos e as dobras do corpo. Isso quando a região fica muito tempo úmida, o que acontece quando as pessoas passam horas com roupa de banho molhada. Se você tiver qualquer alteração, né, de cor, de textura, de pele, normalmente associada à coceira, você tem que procurar o especialista, né? Então, só o dermatologista vai realmente saber o que é uma micose, o que é uma alergia, saber diferenciar e passar a medicação correta. Então, qualquer sintoma que você tenha na pele, né, perda de cabelo, descamação, coceira, você procurar o especialista para poder te ajudar. E ontem pela manhã, o presidente eleito Jair Messias Bolsonaro comunicou o quarto ministro confirmado para o governo que se inicia em 2019. O astronauta brasileiro Marcos Pontes recebeu aqui em Manaus a indicação do nome dele para a pasta de Ciência e Tecnologia. Ele anunciou a novidade durante a abertura de um evento que vai servir de incentivo aos futuros cientistas. A confirmação veio minutos antes do evento, numa ligação do presidente eleito Jair Bolsonaro. E o primeiro anúncio em público do futuro ministro da Ciência e Tecnologia foi para crianças e adolescentes de escolas de Manaus. Eu acabei de ser informado, né, que a minha confirmação como ministro de Ciência e Tecnologia, do próximo Deus quis, né, que eu estivesse aqui junto de vocês, num lugar muito especial do país, para que isso fosse anunciado aqui. Primeiro astronauta brasileiro, Marcos Pontes, falou da origem humilde e da carreira até chegar à missão espacial em 2006. Uma história que serviu de inspiração para o público. Ele fala para você correr atrás dos seus sonhos, independente se você não tem muitos recursos, né, mas você pode. Porque se você acreditar em você mesmo, você pode qualquer coisa. Marcos Pontes prometeu fortalecer a ciência e tecnologia no país e inserir mais inovação no cotidiano dos brasileiros. Também elogiou os valores defendidos, em especial pelas escolas militares. Na academia a gente fala assim, olha, coragem, lealdade, honra, dever e pátria. Esses são os valores dos combatentes da Força Aérea. É importante que as crianças, que os jovens cresçam com valores que são colocados nas escolas militares, são colocados nas escolas civis também, diga-se de passagem, isso não é exclusividade, logicamente, da parte militar. A palestra marcou o lançamento do torneio de robótica, que vai reunir 30 equipes da região norte. Os participantes têm entre 9 e 16 anos e são alunos de escolas públicas e particulares. Eles foram desafiados a criar soluções para problemas no contexto espacial. O evento vai ser nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro no Clube do Trabalhador. Polêmica. Ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura vão ser unificados por Jair Bolsonaro. A medida nem saiu do papel e já divide opiniões. O objetivo é diminuir os gastos com a máquina pública e tornar mais dinâmica a ação dos ambientalistas em conjunto com os ruralistas.
Unir os dois ministérios foi uma das promessas de campanha de Jair Bolsonaro. Ele chegou a recuar, dizendo que a medida seria negociável, mas essa semana a união foi confirmada pela nova gestão. A fusão é uma estratégia do presidente eleito para enxugar a máquina pública. A ideia é reduzir quase pela metade o número de ministérios. A equipe que trabalha no processo de transição também justificou a medida como uma forma de diminuir as discordâncias entre os dois setores. Para a Federação de Agricultura e Pecuária do Amazonas, a junção das pastas não deve influenciar na prestação de serviços em nenhum dos dois setores. Para nós, produtores rurais, não há contradição e nem antagonismo entre produzir alimentos e preservar o meio ambiente e desenvolver sustentabilidade ambiental. O Brasil vem provando, o Amazonas e a Amazônia, que é possível produzir alimentos sem gerar dano ao meio ambiente. Já a coordenadora estadual do Fórum de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos do MPE discorda e acredita que as agendas são inconciliáveis. A junção delas pode significar o enfraquecimento de leis ambientais em tramitação. Nenhum dos dois ministérios vai fazer o seu trabalho da forma correta, porque a questão da agricultura, ela tem pega uma pequena fração do Ministério do Meio Ambiente. Trata de uma série de situações que não são só o licenciamento em relação ligado diretamente à agricultura. Nós temos vários tipos de licenciamento. Então a gente entende que além de prejudicar outras frentes, né, poluição ambiental, a questão da climática, também vai prejudicar a questão dos agrotóxicos. O Ministério do Meio Ambiente é responsável por institutos como o ICMBio, que ajuda a monitorar espécies ameaçadas no país. O analista ambiental de um centro de pesquisa vinculado ao órgão federal acredita que o trabalho desenvolvido até aqui pode ser prejudicado se os ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura forem um só. Então eu acredito que é preciso ter calma, bom senso nessa hora de tomar as decisões. Naturalmente, eu creio que qualquer presidente que fará isso deverá fazer acompanhado de grupos de pesquisadores, de técnicos, economistas, e que precisa ouvir os vários lados que estão envolvidos na questão ambiental e econômica da região. E agora a gente vai para o intervalo. Na volta tem interação ao vivo com a Rádio FM O Dia. Abdala Frache vence batalha na Justiça e se confirma deputado estadual. E tem ainda dicas para o Enem, a prova é nesse domingo. E a gente vai trazer dicas para você se preparar, alimentação, descanso, ansiedade, tudo isso. Eu volto já já, não saia daí.